te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, Camilinha. Paz de Cristo, amor. Paz, Angélica. Paz, Bruninha. A paz, Diaconisa. Andréia. Vamos lá. Gostaria de, se possível, você aí acompanhar 1 Reis, capítulo 19. E eu queria ler com você junto, eu queria se você pudesse aí acompanhar todo esse capítulo, porque tem Deus falado no meu coração e eu queria compartilhar com você a respeito disso. Agitar aqui. 1 Reis, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Betseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia, chegando a um pé de giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias?
Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nessi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Paz, pastora Cris, paz, Lide. Quando nessa manhã eu estava fazendo a minha devocional, e eu estava lendo o livro de Reis, capítulo 19, algo que Deus começou a tratar ao meu coração. Eu sei que eu já ministrei sobre essa palavra, mas como em nós, né, ela se renova, como em nós Deus faz algo novo, como em nós essa palavra, ela nos ensina a todo instante. Quando a gente olha aqui, e foi algo que Deus estava tratando no meu coração, a visão de Elias e a visão de Deus, o pensamento de Elias e o pensamento de Deus. Elias era um profeta que o Senhor havia escolhido, era um profeta que Deus tinha levantado para tá bom. Que Bruninha estava comentando, eu não entendi. Um profeta que o Senhor havia chamado, convidado, né, tinha levantado para falar por intermédio da vida de Elias ao povo de Israel. Elias, no capítulo 19, você vai ver um Elias, querido, que diante dos 400 profetas de Baal, ora ao Senhor e pede um sinal, e o Deus que descesse, que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E aí você conhece toda a história. Elias arruma todo o altar, ora ao Senhor, e o Senhor derrama fogo do céu e queima todo o altar. E sabendo disso, Acabe conta essa história para sua mulher Jezabel. Jezabel, sem nenhum temor a Deus e nem aos profetas que Deus levantava, né, para o povo. Jezabel faz uma jura, faz
traz uma notícia, né? Declara algo que ela deseja fazer contra o profeta. Ela diz, assim como você acabou, né, com todos os profetas, né, eu vou fazer isso também com a sua vida. Elias, que antes estava fortalecido, estava cheio, estava com convicção diante da mensagem recebida, a Bíblia diz que ele teme e ele foge para salvar a sua vida. E quando eu chego aqui no versículo, e foi que Deus tinha falado ao meu coração, um Elias querido que no versículo 3, a partir do versículo 3 e 4, você vai ouvir Elias dizer assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Beerseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegando ao pé de Gileade, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Primeira coisa que eu estou dizendo que o Senhor falou no meu coração, né? O Elias que estava equivocado com o pensamento que Deus tinha ao respeito dele, né? Elias tinha um pensamento de, como foi declarado, né, pelo próprio Elias, um pensamento de agora não mais viver, de, claro, entender que ele era, como ele disse, não sou melhor dos que os meus antepassados. Ou seja, ele é um Elias que não estava se julgando melhor do que o outro, mas um Elias que estava achando no seu pensamento que tinha acabado, que o Senhor podia tirar a vida dele, porque não tinha mais o que ele fazer. Ele já achava que tinha terminado, que o que Deus tinha planejado para ele já estava por encerrado, porque Deus mostrou para ele que o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. E Elias se encontrando cansado diante daquela perseguição e daquela mensagem, né, de Jezabel. Elias tem um pensamento de fim da sua história. Nessa manhã, eu não sei como você tem pensado, como você tem analisado, como você tem achado da sua vida. Talvez você esteja olhando como Elias, talvez por alguma notícia ruim, alguém lhe perseguindo, algum sofrimento. E talvez você até esteja dizendo, mas eu não me julgo melhor do que alguém. Ok, tudo bem. Mas a levar ao extremo de achar que o seu tempo acabou, que a sua história acabou, que não se tem mais nada a realizar, a fazer, tamanho o desespero, a angústia, como alguns psicólogos, né, falam que Elias estava vivendo num processo de depressão, né, assim, e ele entristecido com aquela notícia, com medo, porque a Bíblia diz que ele temeu em perder a sua vida. Um Elias querido que ele foge para a caverna e daí ele não tem mais expectativa, ele acha que a sua história acabou. Sabe que ele não consegue enxergar os planos de Deus em sua vida. Por isso que quando eu li esse texto e vi essa expressão de Elias, algo que Deus falou e Ele tem falado nessa semana comigo. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Muitas vezes nós olhamos para a situação e daí nós pensamos para nós mesmos. Ou coisas ruins assim, como Elias, né, de tipo pedir a morte, de acabar com a vida. Ou muitas vezes temos pensamentos que não é o pensamento de Deus.
E mesmo você dizendo, não, mas eu penso em fazer isso, em ter isso, em agir dessa maneira, assim também você precisa analisar que esse também pode ser, não pode ser, o pensamento de Deus ao teu respeito. Às vezes, a gente pode estar dizendo, não, eu tenho um pensamento hoje que eu vou fazer assim, eu vou agir assim, eu vou fazer dessa maneira. Você já parou para pensar e analisar se será que esse é o pensamento de Deus para a sua vida? Elias, em meio ao medo, em meio a um conflito mesmo, porque veja, ele foge para poupar a vida, ora a Deus para tirar a sua vida. Veja o extremo que ele estava. Ele foge para que ele não morra, né, por mão de Jezabel, entende-se, claro, né? Mas ele, em contrapartida, ele ora a Deus pedindo para que Deus tire a sua vida. Claro que esse texto demonstra que o medo dele não era da morte, e sim, querido, de quem poderia tirar a sua vida, que no caso era Jezabel, né? Então, ele como homem de Deus, ele não, eu posso crer que ele não estava aceitando, não. Eu não permito que alguém se levante para tirar a minha vida, mas eu fujo para poupar a minha vida, mas eu peço a Deus porque eu não estou mais aguentando a essa situação. E o Deus que é dono da minha vida, porque foi Ele que deu e só Ele pode tirar, então a Ele que eu vou pedir. Um Elias, querido, que nessa situação olha e não é os planos de Deus para a sua vida. Os pensamentos que Deus tinha para a vida de Elias ainda não tinha terminado a sua história, ainda não tinha dado continuidade, havia coisas ainda para Elias realizar. E nesse texto, a partir do verso 19, você vai ver Deus enviar Elias para o chamado de Eliseu. Querido, o meu tempo, e deixa bem claro nesse texto, que o meu tempo, o seu tempo não é igual ao de Deus. Que o nosso pensamento muitas vezes não é igual ao pensamento do Senhor. Um Elias que estava dizendo, tá bom, Senhor, eu anteriormente, diante daqueles profetas, eu te pedi, Senhor, que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. O Senhor respondeu, o Senhor mostrou que o Senhor era o verdadeiro Deus. E agora, essa mulher quer tirar a minha vida, eu fujo, porque eu não aceito que ela venha tirar, que ela venha matar a minha vida. Mas agora eu te peço, tira, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, tá bom, eu já encerrei a minha carreira. Já acho que completei, já mostrei, já, né, Senhor? Já fiz o que o Senhor quis. Eu era conhecido como Elias, o tesbita. O Senhor me manda para Querite, eu vou para Querite, conheço a tua provisão. O Senhor manda eu ir para Serepta, né? E lá, né, sou reconhecido como profeta, como homem de Deus, né? Toda essa trajetória o Senhor começa a fazer na vida de Elias, e Elias achando que os pensamentos de Deus já tinham acabado para a vida dele. Ele pede a vida porque ele não vê que Deus pode ainda utilizar a vida dele para algo, para fazer algo a mais. Quando a gente vem e a gente dá continuidade, você vai observar que nesse mesmo texto, Elias vai responder para o Senhor por 2 vezes a mesma coisa. Um Elias, querido, que diz assim, verso 10, ele respondeu, quando a palavra do Senhor veio a Elias, a partir do versículo 9, Elias entra na caverna e passou a noite, e daí a palavra do Senhor veio a ele, o que fazes, o que você está fazendo aqui, Elias? É uma pergunta que Deus estava dizendo, ele estava dizendo, olha, o teu pensamento não é o meu não. Você tem pensado que aí é o teu fim, que acabou, mas eu tenho um pensamento ao teu respeito.
Eu tenho ainda algo para fazer na tua vida, para realizar na sua vida. A Bíblia vai dizer que Elias responde algo que tanto no versículo 10 como no versículo 14, observe que ele dá a mesma resposta para o Senhor. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas é que rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ou seja, Elias chega no versículo 14 e responde de novo quando o Senhor aparece para ele e vem um vento muito forte e o Senhor não está lá. Depois vem um terremoto, o Senhor não está, né? E depois do fogo, vem o fogo, e numa brisa suave, Deus fala a Elias, e Elias reconhece a voz de Deus, coloca, né, a capa, sentido de reverência, né, ao Senhor, e ele fala mais uma vez, e uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez dizendo: Elias, esse é o teu pensamento, o meu não, Elias. Esse é a sua vontade, Elias, a minha não. Esse é o seu fim, Elias, não é o fim que eu tenho para você. Sabe, um Deus que estava mostrando claramente a Elias, perguntando, fazendo, né, a mesma pergunta a Elias por 2 vezes: o que é que você está fazendo aí, Elias? Deus estava querendo tirar Elias do pensamento de onde ele se encontrava e estava querendo trazer Elias para o pensamento de Deus para ele. Nessa manhã, eu quero te dizer que talvez você esteja pensando, ou pessoas que estão ouvindo, né, essa ministração, talvez sem conhecer o Deus que pode mudar situações, talvez em ato de desespero passou na sua mente em tirar a sua vida, passou na sua mente em desistir, passou em sua mente que a história acabou, passou na sua mente que não tem expectativa, não tem mudança. Talvez na sua mente passou, assim como passou também na mente de um grande profeta chamado Elias. Que talvez a gente olha e a gente até julga como uma mulher de Deus, uma pastora, um pastor, um presbítero, uma dirigente, uma serva, né, do Deus Altíssimo. A gente enxerga e a gente acha que não vai ter momentos em que a gente muitas vezes vai viver um dilema, que muitas vezes a gente vai pensar que ao nosso respeito acabou a história, não tem mais o que se viver. Mas Deus, por 2 vezes, pergunta para Elias: o que você está fazendo aí? Vem cá para o meu pensamento, vem cá para a minha vontade, vem cá para o que eu tenho pensado para você, porque para mim, Elias, a história não acabou, para mim, Elias, a vida não terminou, para mim, Elias, tenho algo para fazer, para mim, Elias, eu tenho algo que eu vou utilizar a sua vida para você realizar. Para mim, Elias, você vai ser usado para um chamado de alguém que vai suceder você, porque eu ainda tenho história na tua vida. Ele só vai substituir, né, o ministério, mas a sua história ainda assim não acabou, porque a Bíblia vai dizer que Elias foi levado numa carruagem, né, no fogo, né, foi levado numa carruagem, e a gente vai ver, querido, que ele só fica como auxiliar, não como substituto. Ele não substitui o lugar de Elias. Quando você vai ver Josué
fica, né, assim, na direção, Deus dá a responsabilidade, mas ele não substitui Moisés, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, no capítulo 1, Deus vai, quando chama, convoca Josué, ele diz, assim como fui com Moisés, assim eu vou ser com você. Sabe, alguém, querido, que muitas vezes Deus tem colocado um Moisés, tem colocado um Elias, e alguém acha, nossa, vou substituir, né, a vida daquela pessoa, como se a história, você tem essa visão, alguém tem essa visão, você mesmo tem essa visão, achando que sua história acabou, que você pode substituir alguém, que você pode se colocar no lugar de alguém que Deus tem um chamado. E talvez você que tem um chamado tenha dito, ok, aqui acabou esse chamado. Deus está dizendo não para você. Eu vou colocar alguém como auxiliar. Vai auxiliar no teu ministério, vai auxiliar o que você está, mas ele não vai substituir você, querido, porque para mim e você, para Deus, é insubstituível. Deus pode usar uma outra pessoa se nós não quisermos. Isso é um fato. Mas substituir alguém, colocar alguém, não, querido. Porque para mim, eu e você, para Deus, somos especial. Talvez você esteja dizendo que acabou o ministério, acabou a história, acabou o que você precisa fazer, tá bom, né? Como algumas pessoas hoje no modismo, né? Assim, fecha-se um círculo, né? E eu confesso que muitas vezes eu até já pensei nisso e já falei, assim, realmente acabou-se um círculo, agora Deus está querendo fazer um novo. Ok, tudo bem, se dá do nome a esse, que eu não sou psicóloga, mas se dá esse nome nesse estudo, ok, sabe, mas não para você. O fim daquele propósito, o ciclo fechou, mas não da tua história. Porque Deus é que sabe que pensamento tem para você. Ele continua e quando chega no versículo 14, ele responde mais uma coisa. Um Elias querido que, sabe, ele não vivia o chamado de Deus, ele não vivia a intimidade com Deus, ele não vivia a adoração dele com Deus de todo jeito. A Bíblia diz que Elias, ele afirma, eu tenho sido zeloso para com o Senhor. Sabe que a segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que eu e você precisa ser zeloso com as coisas de Deus, com a presença de Deus. Sabe, quando a gente vai para a história do rei Ezequias, a Bíblia vai dizer que Deus usa Isaías, o profeta Isaías, e manda ele ir lá na casa do rei Ezequias e diz, põe em ordem a tua casa, porque você não vai mais viver. Ele estava acometido de uma enfermidade. Um Deus querido que nos dá a oportunidade de organizar, de ser zeloso, de nos chamar a atenção, de dizer, ajeita, tem algo errado, tem algo fora do lugar. Um Deus que nos dá a oportunidade. Um Deus que diz para Isaías, vai lá e diz, põe ordem à sua casa. A Bíblia vai dizer que quando o profeta, o rei Ezequias, ouve, né, escuta essa profecia, essa mensagem de Elias, o que é que ele faz? Ele vira o rosto para a parede, ora ao Senhor. E o que é que ele diz? Senhor, tu sabes que eu tenho andado com integridade, que eu tenho procurado fazer a tua vontade. Tu sabes, Senhor, que ele procurava, ele ser zeloso com as coisas de Deus. Ele não vivia a sua vida de todo jeito, mas simplesmente, querido, ele era zeloso. Será que nessa manhã você consegue compreender que Deus está falando com você porque Ele te ama? Ele está dizendo para mim e para você, como Elias
Elias disse: eu tenho sido zeloso. Será que você está conseguindo ouvir Deus também dizendo: põe em ordem a tua casa? Não porque você vai morrer, claro que todo mundo vai morrer um dia, mas eu estou falando que essa palavra não é uma palavra de morte para você estar aí repreendendo, cancelando, destruindo, desfazendo, né, e qualquer mais outra palavra de simpatia que você acha, né, que vai poder fazer uma diferença na tua vida. Mas simplesmente, querido, no sentido que Deus está nos advertindo, um Deus que é zeloso, né? Ele deseja que eu e você seja zeloso com o propósito, com o chamado, com a vida que Deus tem te chamado. Será que você fica chateado quando Deus utiliza a pastora para, mais uma vez, te chamar a enxergar e você poder... Será que você, nessa manhã, pode orar como o rei Ezequias? Será que você pode responder para Deus como o profeta Elias? Eu tenho sido zeloso para com o Senhor dos Exércitos. Será que você tem essa coragem de dizer? Será que você, fazendo uma análise da sua vida, você pode dizer isso? Senhor, eu tenho sido zelosa, viu? Eu tenho sido zelosa com a tua obra, eu tenho sido zelosa para com o Senhor dos Exércitos. Os outros, como ele estava dizendo, ele estava falando com o povo escolhido de Deus. Ele diz: o povo de Israel os israelitas, ou seja, o povo de Israel, eles rejeitaram a tua aliança. Eles quebraram o teu altar. Eles mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E ainda assim, também querem tirar a minha vida. Olha o desespero de Elias. Aquele momento que, nas entrelinhas, está dizendo, como hoje muitos crentes dizem: Senhor, tu estás aonde que tu não está vendo? Olha para aí, Senhor, fulano, né, desobedeceu, fulano pecou, fulano fez isso e aquilo. Senhor, eu tenho sido zeloso com o Senhor dos Exércitos. E olha o que está acontecendo. Querem me tirar a vida. Olha a situação que eu estou vivendo. Será que você também está assim? Terceiro ponto. A análise que Elias estava fazendo da sua vida e das pessoas, que era escolhido por Deus, mas que não estava sendo zeloso, não estava honrando a escolha de Deus, o separar de Deus, a aliança que Deus tinha feito com o povo. Talvez você, querido, esteja olhando a vida do irmão e você tem visto um irmão descompromissado, um irmão, querido, que não tem amor, nem a obra, nem as coisas do Senhor, tem vivido uma vida que, misericórdia, que às vezes causa, como Elias, aborrecimento mesmo, dizendo: foi ele, Senhor, foram eles que fizeram isso. Sabe que quando Deus estava falando nesse texto comigo, eu estava vendo, né? E eu estava até, porque eu sou muito temerosa, né, com essas coisas de achar, né, me julgar alguma coisa, né? E eu estava falando, né? E eu disse: Deus, tu sabes que eu tenho sido zeloso com a tua obra. Eu tenho sido zeloso, Senhor, para com o Senhor. E até tenho visto, né, assim, pessoas que eu digo: Senhor, né, hoje eu posso dizer, algumas pessoas que, ó Senhor, foi eles que rejeitaram, foi eles que não estão assíduos mais nos cultos, são eles que não estão mais assíduos lá no grupo que a gente tem no Zap, são eles que não estão sendo mais participativos, Senhor, são eles. Eu tenho sido zeloso com a tua obra. Eu tenho sido zeloso, Senhor. E muitas vezes a gente olha e diz assim: Senhor,
por que essa relação, né? A gente estava conversando, Lide estava, Angélica, porque ela está aí, elas podem dizer se não é verdade, né? E eu até também comentei isso com a pastora Cris, né? E eu estava, né, hoje, nessa manhã, orando e eu dizendo, Deus, eu não quero falar de mim, nem situações que passaram comigo, mas eu confesso, querido, que eu não posso falar pelos outros, eu só posso falar por mim. E às vezes, você que me conhece mais, sabe quantas pessoas se levantam, quantas pessoas com ingratidão faz algumas coisas e algumas situações, né, e acusa, né, eu mesmo fiquei muito entristecida, até também com um comentário, né, que uma pessoa estava lá no canal, né, no Instagram, e até postou, né, pastora, a senhora me bloqueou o meu telefone, porque a senhora não está me respondendo. Um Deus querido que nos justifica, sabe? Quando a pessoa liga para mim, né? Liga para o meu número, imediatamente, diante daquela conversa, a pessoa sabe quem eu estou falando. Diante daquela conversa, eu ligo para ela pelo zap e dizendo, querido, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência de atribuir ao outro, né, o nosso erro. Quem deixou foi você. Quem saiu foi você. Quem saiu, quem deixou, né? Quem deixou de ser compromissado, quem rejeitou foi você. E daí, né, você quer pegar o seu pecado e apontar. E o Senhor falando muito forte ao meu coração. E eu pude dizer, Senhor, tu sabes que eu tenho sido zeloso. Eu tenho sido zeloso com a tua obra, com as vidas que o Senhor tem colocado para eu cuidar. Tu sabes, Senhor, que eu tenho sido zeloso. Quem rejeitou, quem está saindo da posição, quem está negligenciando, né, a tua obra, né, o teu chamado, não sou eu, Senhor. E por isso que há paz no meu coração, porque o Senhor lá em Apocalipse diz, eu conheço as tuas obras. Um Deus que, a semana passada, na ministração, o Senhor, no Salmo 139, tu sondas e me conhece, um Deus que me conhece. Você não me conhece. Você pensa que me conhece. Obrigada, Lídia. Eu sei, meu amor. Ela está dizendo com muito carinho, porque ela tem visto isso que... e eu não estou fazendo nem aproveitando essa oportunidade para desabafo ou para isso, mas que às vezes isso entristece, né? Porque, assim, pessoas que, querido, sem sabedoria, vai colocar lá no canal, né, comentários que, querido, foi você que fez, para que outras pessoas possam olhar para a minha vida e achar que eu sou desse tipo de pessoas, de bloquear pessoas. Que coisa feia, que coisa feia. Eu lembro que, né, a minha ovelhinha, né, Bruninha, e pastora Cris, minha amiga, né, assim, ela disse, pastora, olha só o que essa pessoa comentou. Né? E as pessoas sabendo que foi essa pessoa que se afastou, né? Pessoas que muitas vezes, querido, sem sabedoria, né? Assim, no ato mesmo ou de desespero, não sei, de emprestar a sua vida para caluniar, para querer, né, causar mal impressão da sua vida. Mas eu louvo a Deus que existem pessoas, né, como Lidiane, que é de um outro ministério, Angélica, que é de outro ministério, e outras pessoas que têm passado na minha vida e que, querido, eu não tenho problema de orar, de cuidar, de ovelha, de outro pasto. Eu não tenho esse problema, porque eu tenho convicção do chamado de Deus para a minha vida. Um Elias, querido, que ele estava dizendo Senhor, e ele estava repetindo, quando Deus também estava repetindo a mesma pergunta para ele, por que você está aí, Elias? E ele diz, porque eu tenho sido zeloso com a tua obra contigo, Senhor, mas estão tentando tirar a minha vida. Um profeta, querido, que vive também um momento de cansaço. Às vezes a gente cansa, né, de algumas coisas. E aí, quando
a quarta coisa que eu aprendo com esse texto, quando Deus estava falando comigo, o Senhor vai e fala para Elias e diz assim: olha, Elias, ninguém vai tirar a tua vida não, porque a tua vida me pertence. Portanto, vai, levanta, sai dessa situação, sai, vai, levanta, porque eu tenho algo para realizar na tua vida. Eu tenho uma pessoa que eu escolhi e vai ser através da unção que eu liberei sobre a sua vida. É com você, Elias, não é outra pessoa. E a Bíblia vai dizer que ele vai e encontra. Então Elias saiu, verso 19, eu estou encerrando, tá certo? Verso 19, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse: então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Querida, você está entendendo? Uma capa que tinha uma unção tão grande que pôde transmitir, pôde falar com Eliseu. Porque a Bíblia diz aqui que quando ele o alcançou, Elias o alcançou, jogou a capa sobre Eliseu. E Eliseu correndo, né? Eliseu apressadamente foi atrás de Elias. Então alguém que jogou a capa e saiu, mas aquela capa que tinha unção transmitiu o que Deus queria para a vida de Eliseu. Sabia que Deus muitas vezes vai utilizar pessoas que vai passar na sua vida, talvez sem muito falar, sem muito expressão, mas que simplesmente Deus vai usar como um canal, sabe, para o teu chamado, para o que Ele quer realizar na tua vida. Alguém que antes, né, estava pedindo a morte, mas aquela capa que era um dos seus utensílios, né, da sua vestimenta, a capa, né, protegia do sol, protegia, né, do frio. Aquela capa tinha uma unção tão grande que ao tocar a vida de Eliseu, ele podia entender e ir atrás de Elias e dizer para Elias: deixa eu me despedir do meu pai. Sabe, uma capa que fala de um... Não é que a capa falava, tá certo? Mas uma capa que transmitia uma unção, que quando toca, sabe, consegue compreender o que quer falar. Porque a Bíblia diz que Eliseu foi atrás. Então, eu entendo, né, na minha modesta sabedoria, eu entendo que Elias jogou e continuou. Porque a Bíblia diz que ele vai atrás. Eliseu vai atrás. Sabe, querido, alguém, querido, que Deus vai usar simplesmente para olhar. E foi algo que, quando eu estava lendo esse texto e me lembrando dessa passagem, foi algo que, mais uma vez, eu quero repetir. Não me vai descendo, mas alguém, querido, que muitas vezes diz para mim: pastora, eu só em ouvir, né, a sua voz. Eu só queria ver a senhora, né, assim, que me traz uma paz, me traz uma segurança. Às vezes você não vai dizer nada. Às vezes simplesmente você vai olhar, né, e a capa, né, ou seja, aqui o externo, vai transmitir o que Deus quer para a tua vida. Que Deus nesta manhã abençoe, que você tenha um excelente dia, que assim como o Senhor falou comigo, você também possa refletir nessa palavra. Amém, amém, Lid está aí, né, fazendo a sua
Gratidão, obrigado, Lide, né? Assim, mas nós temos que nesse dia Deus te conceda um excelente dia, que a mão do Senhor grande e poderosa esteja estendida na tua vida, que você possa analisar e refletir, se alimentar mais uma vez dessa palavra, lê, pega lá, lê de novo, porque Deus falou assim comigo, mas Ele pode falar com você, tratar com você de uma maneira, né, que Deus está, né, dizendo, esse é o seu pensamento, não o meu. Seu pensamento achando que está terminando, está acabado, Deus está dizendo, não, eu tenho algo ainda para você fazer, realizar por intermédio da sua vida. Um Deus querido que nos convida a analisar, será que eu tenho sido? Será que eu posso responder assim para Deus, eu tenho sido zeloso para com o Senhor dos Exércitos? Será que você pode analisar e ver que é os outros que rejeitaram, que se afastaram da aliança, mas você permanece fiel, você permanece dedicado, você permanece em reverência, você permanece? Será que você tem, ou será que você ainda continua batendo de frente e achando que está certo essa sua maneira de viver, essa sua maneira de só procurar a Deus quando você precisa? Será que você está conseguindo compreender que Deus está falando para você nessa manhã? Será que você pode olhar, né, que muitas vezes Deus vai usar, né, de uma forma, de uma brisa suave para falar com você, ou você está esperando Deus falar numa multidão, num terremoto, num vento muito impetuoso, e você está dando, não está dando valor às coisas tão simples que Deus vai estar usando para falar para você. Eliseu, que recebeu porção dobrada, né? Foi Elias, simplesmente Elias jogando a capa, obedecendo a Deus e indo lá. Não estava no meio de multidão, estava para os nossos olhos em uma hora imprópria, porque a Bíblia diz que ele estava airando, ou seja, Eliseu estava trabalhando, mas Deus chega na nossa vida, derrama o chamado a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, ele vai ao seu encontro, mesmo que você esteja lá no trabalho, ele vai lá para falar com você. E eu pude também lembrar, né, de uma irmã, né, que se converteu, Leide, né, que se converteu lá no dia que eu fui fazer a unha, no sábado. Ela estava no trabalho dela. E Deus, por misericórdia, me deu a oportunidade de falar e ali ela se converter, entregar a sua vida para Jesus. Sabe, querido, que e aí ela estava até compartilhando comigo quando ela chegou em casa, que ela falou, né, para o esposo dela que ainda não é crente. Ele disse que também tinha essa vontade, assim como Deus estava falando para a vida dela. Deus está querendo usar a sua vida para alcançar a vida do seu esposo, da sua família. Deus quer você, Deus tem com você, o negócio é com você. Mas muitas vezes a gente está fugindo, querendo estar na caverna, e Deus está dizendo, por que você está aí? Por que você está nessa situação? Porque você continua querendo fazer e viver do jeito que você está vivendo. Eu estou usando os instrumentos, eu estou falando com você, para você sair, para você ser zeloso, para você ter uma vida compromissada com Deus e compromissada também com o ministério. Porque Deus nos deixou para a gente congregar. Deus deixou isso. E muitas vezes a gente não está vendo, né, dessa forma. Sabe, querido, que nessa manhã Deus tem falado no meu coração e eu desejo que Ele fale para você. Um Deus querido que quer usar a minha vida, a tua vida, que muitas vezes para alguém pode parecer tão simples, é simplesmente uma capa. Mas essa vida, essa capa tem um poder de transformar, né? Porque Deus vai utilizar a sua vida para derramar unção
transformação na outra vida. Que Deus assim abençoe a tua vida, que Deus conceda a você um excelente dia, que você continue, né, reconhecendo a bondade do Senhor, cercando a tua vida. Eu sei que nessa manhã a ministração ficou um pouco longa, longa, tá certo? Mas eu precisava, né, porque foi algo que eu amanheci, mas foi muito forte, né, eu fui buscar a resposta na palavra do Senhor. E enquanto eu estava lendo, Deus estava falando comigo, e eu pude me ajoelhar e dizer ao Senhor, Senhor, tem coisas que às vezes eu não entendo, né, assim, mas eu sei e reconheço, Senhor, e não estou batendo no meu eu estou apenas dizendo que eu tenho sido zeloso porque eu sou temente ao Senhor, eu tenho o teu temor e por isso eu não quero fazer as tuas coisas de todo jeito. Que nessa manhã você reflita no que Deus está falando para você. Não só reflita, mas muda também de atitude. Para de ser somente ouvinte, mas pratica, retorna, sai dessa situação, sabe? Muda para você ver o quanto Deus tem para fazer na sua vida. Para de estar esperando dos outros. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si a Deus. Ah, eu não estou porque o meu esposo não pode. Eu não estou porque a minha esposa não pode. Eu não estou porque o meu filho não pode. Eu não estou sempre colocando pessoas, sempre colocando situações como prioridade na sua vida. Se Jesus te chamar agora, se Jesus vir agora, você não pode dizer, eu não fui zeloso com a tua obra, eu não fui zeloso com o chamado que tu tem na minha vida, Senhor, por causa de fulano que não tinha a mesma visão e eu estava esperando. Observe que Elias é que vai ao encontro de Eliseu, querido. Eliseu não estava esperando, não. Elias vai. Sabe, muitas vezes a gente está ficando esperando em alguém para realizar o chamado que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente está esperando de alguém para ser mais compromissado, para realizar, para fazer. E a gente às vezes eu de verdade eu digo, Deus, como é que a pessoa não está conseguindo enxergar isso? Como o Senhor não está conseguindo enxergar? Que nessa manhã Deus te alcance com essa misericórdia que é tão grande, com esse amor dele que é tão grande, que envolve as nossas vidas e que mostra, né, para mim e para você, que nós precisamos mudar, né, esse percurso na nossa vida. Um excelente dia. Um beijo no coração, tá certo? Com muita alegria no coração, porque é bom, né, ouvir Deus falar. Amém. Lidiane está dizendo, né, que tem endereço certo. Tem sim essa palavra, com certeza. Deus não erra o endereço. É como eu costumo dizer, não se preocupa com o envelope, mas o conteúdo que está nesse envelope, a mensagem que esse envelope está transmitindo, a notícia que ele tem para você. Porque o envelope pode vir amassado, o envelope pode vir pintado de alguma coisa que talvez você diga, eu não é essa a minha cor, né? É só um envelope, mas abre, lê o que está dentro desse envelope, a mensagem que Deus está transmitindo para você, porque ela tem endereço certo. Ela tem endereço certo. Talvez você esteja dizendo, não é para mim, porque você tem um espírito de resistência. Começa a orar ao Senhor. Senhor, quebra esse espírito de resistência. Quebra, Senhor, essa cegueira que eu não consigo enxergar isso na minha vida. Elias conseguiu enxergar que ele tinha sido zeloso. Quem estava se afastando era o povo de Israel, que tinha rejeitado a aliança, que tinha quebrado os altares. Ele conseguia enxergar isso. Porque ele estava, querido, vendo e reconhecendo a visita de Deus, que Deus passou e falou com ele. Um beijo no coração, senão começa uma nova ministração, porque eu sei que Deus deseja falar com você. Deus está falando aí com você, essa palavra está ardendo, né? Só Deus sabe como eu estou aqui, né? Me segurando, né? Mas eu sei que Deus está falando com você. Deus abençoe. Conceda um dia de excelência, né, que você possa sentir, né, esse amor de Deus, ó, te abraçando, né, dizendo para você
que Ele tem coisas ainda para realizar por intermédio da tua vida. Você, como canal de Deus, Ele deseja, não terminou. Você está querendo botar um ponto final na sua vida. Deus não. Ele tem uma história para você. Ele tem algo para fazer por intermédio da tua vida. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.